paz do Senhor, irmãos, a todos. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, sejam muito bem-vindos a esta pregação. E antes de eu começar, eu gostaria de passar alguns avisos. Algumas palavras eu não posso dizer aqui, porque a plataforma está censurando. Então, algumas palavras vão aparecer escritas embaixo e o som vai ficar mudo. Mas dá para entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Eu gostaria de avisar também, se você tem um coração sensível, se você não gosta de ouvir a verdade, se você tem dificuldade de ouvir a verdade, esse vídeo vai incomodar muito você. Eu gostaria de pedir que você não se escandalize com o vídeo, porque o que vai ser pregado aqui é baseado na palavra de Deus. Não tem nada baseado aqui no que eu acho, no meu achismo. Está tudo baseado na palavra de Deus. E o tema de hoje é um tema um tanto quanto polêmico, mas ele tem que ser abordado, ele tem que ser falado, porque você não vai ouvir isso nessas igrejas de hoje, onde é pregado que você é fofo, que você é lindo, que você veio para ser cabeça e não cauda, e que você veio para ser milionário. Você não vai ouvir o que eu vou pregar hoje aqui nessas igrejas. Só estou aqui para pregar a verdade de um Deus bíblico. O objetivo desta pregação, deste vídeo, é tirar as pessoas da religiosidade, da falsa religião, e fazer com que as pessoas desconstruam o Deus que elas construíram para si. E que Deus é esse? Um Deus que é tolerante, um Deus inclusivo, um Deus que não se ira. É um Deus que é sempre paz e amor, é tudo tranquilo, pode tudo, e não precisa se abster de nada, não precisa se sacrificar em nada. Então o objetivo deste vídeo é tirar as pessoas da religiosidade, para que elas possam despertar para a verdade, despertar para o verdadeiro evangelho, e conhecer o verdadeiro Deus, o Deus bíblico, não um Deus de fantasia, não um Deus que ele é alheio aos meus pecados, a tudo que eu faço de errado, e que para ele está tudo certo. Então hoje o tema é: somos todos filhos de Deus? Então assim, as pessoas construíram um Deus para elas que não existe. E eu vou dar só uma pincelada aqui, o que significa inclusivo e tolerante. Coisas que o Deus da Bíblia não é. Então tolerante é quem aceita opiniões ou comportamentos diferentes daqueles estabelecidos pelo seu meio social. Então Deus, ele estabeleceu comportamentos e pensamentos e opiniões que são diferentes das nossas e que são a base de uma sociedade, a base do Evangelho. E ele não aceita nada que for diferente daquilo que ele fez, simplesmente porque ele é soberano. Simples assim. Então Deus não é um Deus tolerante. Ele não é um Deus que tolera os pecados do ser humano sem que o ser humano se arrependa. E também ele não é inclusivo. O que significa ser inclusivo? Que inclui, que abrange, que compreende. Então ele não inclui na família dele, na família celestial dele, no meio social dele, de santificação, certos comportamentos, certas opiniões que são contrárias às dele. Então esquece isso, que Deus é um Deus inclusivo, que ele abrange todas as pessoas e que todos vão morar no céu com ele, independente do que façam, do que pensam, do tipo de comportamento que essas pessoas têm diante da sociedade. Esse Deus não é bíblico. Então, nós crescemos aprendendo muitas coisas erradas. Seja ela no nosso seio familiar, seja no trabalho, seja na escola. Nós crescemos aprendendo coisas erradas. E essas pessoas que nos ensinaram aprenderam de outras pessoas também, que também aprenderam errado.
E essas mentiras, né? Essas opiniões, essas ideias, esses costumes que nós aprendemos errado, eles vêm passando de geração em geração. Então, a minha avó passou para minha bisavó, aliás, a minha bisavó passou para minha avó passou para minha mãe passou para mim. E eu automaticamente quis passar para o meu filho. Mas eu passei antes de conhecer a verdade, porque quando nós conhecemos a verdade, nós começamos a pensar e observar as coisas que nós aprendemos de errado na vida. Então eu tenho alguns exemplos aqui de coisas que nós aprendemos que não são verdades. Por exemplo, que você tomar leite com manga pode te matar. Eu aprendi esses dias atrás, pesquisando, que isso não é uma verdade. Muito pelo contrário, leite com manga é muito nutritivo. E não mata ninguém. Não existe um estudo científico dizendo que manga com leite mata. Isso não existe. Outro exemplo, que comer muitos ovos durante um mesmo dia faz mal. Eu concordo que se você comer ovo frito, tomando banho no óleo, todos os dias, uma hora vai te fazer mal. Né? Se eu comer 5 ovos fritos por dia, todos os dias, uma hora vai me fazer mal. Mas se eu comer vários ovos cozidos ou omelete num dia só, não vai me fazer mal. Então são coisas que nós aprendemos durante a nossa vida, durante o nosso crescimento, que não são verdades. Outra coisa que nós aprendemos errado também, que a mãe de Jesus, ela é mãe da humanidade toda. Isso é uma lenda, não é verdade isso. Assim como que todos nós somos filhos de Deus, também não é uma verdade. E nós vamos ver isso mais para frente. A famosa frase, uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade, foi dita por esse homem que está aparecendo para vocês aí. O nome dele é Paul Joseph Goebbels. Ele foi ninguém mais, ninguém menos do que o ministro da propaganda da Alemanha. Esse homem fazia propagandas de cunho político e de cunho pejorativo, ofensivo. E ele incutia na cabeça dos alemães. Então eu vou mostrar aqui 2 ilustrações. Eram as charges da época, né? Charges, e que, diga-se de passagem, de muito mau gosto, que ele fazia para incutir na cabeça dos alemães que então, essa primeira figura que vocês estão vendo aí, é uma mão, um braço, né? Fincando uma faca na Bíblia. E embaixo diz, "This is the enemy", que significa, este é o inimigo. Então aqui ele está fazendo uma alusão, incutindo na cabeça dos alemães, que a Bíblia, a palavra de Deus, é inimiga deles. É inimiga do progresso. Então isso era para quê? Para incutir o ódio, para fazer com que os alemães... Esta segunda figura, que é a charge que ele fazia, você pode perceber que o corpo é de um rato, mas a cabeça é de um... E esta palavra, roten, em alemão, significa podre. Então ele fazia uma alusão de quê? Que os eram uma raça, eram pessoas podres comparadas a ratos. E elas tinham que ser exterminadas da face da terra. Eles não mereciam conviver no mesmo lugar que os alemães. Porque os alemães se achavam uma raça superior. Então,
essas são duas pequenas ilustrações de várias que ele fazia para incutir o ódio. E a mentira, ela tem muito poder. A mentira, ela pode destruir vidas, ela pode destruir famílias, igrejas, destruir uma nação, que foi o caso aqui, destruir povos, com uma única palavra. Então tem um ditado que diz que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Isso aqui incendiou os alemães. Isso incutiu ódio no coração deles. Então, essa foi só uma ilustração do que a mentira pode fazer. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já atua no mundo. Então isso aqui nada mais do que o espírito do anticristo agindo nesta época. E o resultado todos nós sabemos, que dizimou mais de 6 milhões de pessoas. E o espírito do anticristo continua atuando com força total. Hoje na plataforma, você já não pode dizer essas palavras que estão aparecendo aí embaixo, porque para eles é discurso de ódio. Então o espírito do anticristo é contra tudo o que se chama Deus, tudo o que leva a Deus, ele é contra tudo isso. Então muitos vídeos que falam da palavra de Deus, falam da Bíblia, estão sendo cerceados, estão sendo cancelados. Então nós estamos vivendo uma época em que o espírito do anticristo atua com força. Então agora você deve estar se perguntando, como assim não somos todos filhos de Deus? Eu sempre acreditei a vida inteira que nós éramos filhos de Deus. Eu tenho certeza que você, assim como eu, alguma vez na vida já falou ou já ouviu alguém dizer: eu também sou filho ou filha de Deus. Né? Nós temos amanhã de chegar em casa, depois de um trabalho, de um dia cansativo, falar: agora eu vou tomar um banho, tomar uma água gelada, porque eu também sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Chegou o final de semana, eu vou viajar, vou dar um mergulho na praia, porque eu também sou filho de Deus. Todos nós já falamos ou já ouvimos esta frase. Então é uma frase muito comum, mas nós nunca paramos para prestar atenção qual o verdadeiro significado dela. Então quando você passa a conhecer a palavra de Deus, você descobre coisas que você acreditava que elas são mentiras. Então agora nós vamos continuar, mas antes disso eu gostaria de pedir para você: se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo se for relevante para você, porque o YouTube não vai compartilhar esse vídeo, ele não vai indicar para outras pessoas. Então, nós dependemos de você que está aí me assistindo. Compartilhe com a sua família, com alguém que você acha que precisa ouvir a verdade, que está vivendo na mentira, desse evangelho mentiroso que estão pregando por aí. Então ajude o canal, compartilhe, curta, se inscreva, comente aí embaixo. Então, tem duas coisas que nós precisamos entender. E é muito importante que nós entendamos isso. A primeira delas é que filho legítimo de Deus só existe um: Jesus Cristo. E onde é que está isso? Mateus capítulo 1, versículo 18 diz assim: e o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe. Ou seja, aqui está falando Maria, mãe, sua mãe. Mãe de quem? De Jesus. Não é mãe da humanidade. Desposada por José, ou seja, prometida em casamento para José. Antes de coabitarem, antes de terem relação íntima, aconteceu que ela ficou grávida do Espírito Santo. Ou seja, Maria ficou grávida de forma sobrenatural. Ela não traiu José, o filho não é de José, ela teve uma gravidez sobrenatural. E José, seu marido, sendo justo e não querendo infamá-la, resolveu abandoná-la secretamente. Então José era um cara honesto, era um cara simples, ele achou que Maria tinha traído ele. Então o que ele fez?
ele não querendo difamá-la, porque naquela época, e hoje ainda é assim, a mulher que adulterava, ela era apedrejada. Então ele não quis fazer isso com Maria. Então o que ele fez? Ele quis sair de mansinho e falou, eu vou sair fora, porque a Maria me traiu. Mas quando ponderava nestas coisas, quando pensava nisso, quando analisava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu, em sonho, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que dela nascer é do Espírito Santo. Então o anjo apareceu para José em sonho e falou, José, não se preocupa em casar com a Maria, ela não traiu você. Esse filho não é de outro homem, esse filho é do Espírito Santo. Ela foi escolhida por Deus para dar a luz ao Salvador do mundo. 21. Ela dará à luz, o anjo explicando para o José, ela dará à luz um filho e o chamarás de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta Isaías, João Batista, eles profetizaram a vinda de Jesus. Eis que a virgem engravidará e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu como sua mulher, e a recebeu como sua mulher. 25. E não a conheceu até ela dar à luz um filho. José não teve relação com Maria até que Jesus nascesse. Aqui que eu queria chegar. E não a conheceu até ela dar à luz um filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Primogênito, Maria, Jesus foi o primogênito, o primeiro filho de Maria. Maria teve outros filhos e não foi a humanidade. Então, Maria teve outros filhos, mas Jesus foi o primeiro filho dela. E agora nós vamos ver em João 3,16, explicando que Jesus é o único filho de Deus. Deus só tem Jesus como filho. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então existe uma diferença entre primogênito e unigênito. Primogênito foi o primeiro filho de Maria. Unigênito de Deus, ele é o único filho de Deus. Unigênito aqui no grego é monógenes, que significa único filho de Deus. Então, nós não somos todos filhos de Deus, mas calma, que não está tudo perdido. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que entender, que Jesus é o único filho de Deus. Deus só tem um filho de verdade, é Deus, é Jesus, é o único. E a segunda coisa que nós temos que entender, nós seres humanos fomos criados por Deus. Jesus foi gerado por Maria. Ele foi gerado dentro da Maria. Maria, ela é mãe de Jesus, ela não é santa por isso, ela simplesmente foi escolhida por Deus para trazer ao mundo o Salvador, mas ela merece todo o respeito. E Maria, mãe de Jesus, não é essa imagem que as pessoas idolatram, que as pessoas veneram. Ela não é a mãe de Jesus. É triste, sim, os meus irmãos católicos, eu tenho parentes católicos, não me levem a mal, eu não estou falando isso para ofender. Então nós somos criados por Deus. E onde é que está isso? Gênesis 1, 27. Deus criou o homem à sua imagem e o criou à imagem de Deus. Criou homem e mulher. Este versículo, além de estar mostrando que Deus criou a família, homem e mulher, está dizendo que Ele nos criou. Nós não fomos
gerados por Deus. Nós somos criados por Deus. A palavra criar, no original hebraico, significa bara. O que significa essa palavra? Moldar, dar forma, criar. Então, Deus nos criou, Ele nos moldou. E onde é que está isso? Gênesis 2:7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Então Deus nos formou do pó da terra, nós não fomos gerados por Ele. Por isso nós não temos como ser filho de Deus. Originalmente, legitimamente, nós não somos filhos de Deus. Então, essas são duas coisas que nós precisamos entender. A primeira é que legitimamente filho de Deus é Jesus, porque ele foi gerado por Deus, e que nós somos criaturas de Deus. Nós somos criados por Deus. Nós não fomos gerados por Ele. Nós não fomos gerados por Maria. Coitada dela, se tivesse que dar a luz a toda a humanidade, né? Então não tem cabimento isso. Ela não é nossa mãe. Ela é mãe de Jesus e ponto final. Então o que é necessário para eu me tornar um filho de Deus? Lembra que eu falei que não estava tudo perdido? A única condição que nós temos, o máximo que nos é concedido, é sermos adotados por Deus. Mas para sermos adotados por Deus, existem umas regras, algumas etapas que nós temos que cumprir. Porque, infelizmente, a religião ensinou que Deus já fez tudo. Nós não precisamos fazer nada, podemos viver nossa vida torta por aí, posso continuar bebendo, fumando, matando, me prostituindo, que Deus já fez tudo por mim. Eu vou morar no céu, é certeza que eu vou morar no céu. E é certeza que eu sou filho de Deus. A religião ensinou isso para as pessoas. E é mentira. Então, nós já vimos anteriormente que Deus somente tem um único filho, que é Jesus. E nos é concedido o máximo, sermos adotados por Ele. E onde é que está isso? Efésios 1:5. Efésios 1:5 diz assim: e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si, segundo a satisfação da sua vontade. Esta é uma carta que Paulo está escrevendo para os Efésios, em Éfeso, para os crentes de Éfeso. Esta carta não é para o mundo, não é para todo mundo, é para os crentes. Lá no versículo 1 do capítulo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Santos são o quê? Crentes, fiéis a Cristo, fiéis a Deus. Essa é uma das características daqueles que são adotados por Deus. Então no 5 diz: e nos predestinou. Predestinou quem? O mundo todo? Não. Os crentes, os fiéis a Jesus, os fiéis a Deus. Deus nos predestinou para sermos filhos de adoção. E como é que eu sou filho de adoção? Somente através de Jesus Cristo. Jesus diz na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ninguém consegue ser adotado por Deus se não passar por Cristo primeiro. Nós não temos capacidade por nós mesmos de sermos aceitos por Deus sem passar por Cristo, sem sermos lavados pelo sangue dele. Por isso que ele morreu na cruz no meu lugar e no seu lugar. Para que pudéssemos ser aceitos, ser salvos por Ele e sermos aceitos por Deus. Nem todo mundo vai morar no céu, nem todo mundo vai ser salvo, nem todos são filhos de Deus. Um exemplo muito simples aqui: você tem uma casa, você arruma a casa, você limpa a casa, deixa a casa cheirosinha para receber visitas. E aí de repente chega alguém na sua porta todo sujo, imundo, sujo, fedendo,
Você vai deixar entrar na sua casa? A resposta é não. Eu também não deixaria. Com Deus não é diferente. Eu estou ilustrando o quê? Esta casa que eu mencionei é o reino de Deus. Lá não existe pecado, não existe mentira, não existe nada. É só pureza, é só santidade. Então é um lugar limpo. E a sujeira não entra lá, não tem lugar lá. Então, se eu estiver sujo, cheio de pecado, e não me arrepender dos meus pecados, e entregar a minha vida a Jesus, não vou conseguir morar no céu, não vou conseguir morar no reino de Deus, não vou ser aceito por Deus como filho adotivo dele. Nós precisamos entender isso, precisamos deixar de lado essa pregação coach que tomou conta do país, do mundo, que você é fofo, que você é lindo, que você vai ser cabeça e não vai ser cauda, que você vai ser empresário e não vai ser empregado, que você vai estar sempre com dinheiro no bolso, a conta recheada, carro zero na garagem, casa nova, com piscina, com quadra de tênis. Isso tudo é mentira, é balela. 1% da humanidade consegue tudo isso. E não é porque deixou o dízimo na igreja, não é porque dizimou que conseguiu tudo isso. É através do trabalho, de esforço, estudo. Nada cai do céu, nada vem de graça. Nem a filiação. Como filhos de Deus. Neste mundo existem duas filiações. Ou você é filho do diabo, ou você é filho de Deus. Não existe outra. Não existe outra. Nós vamos ver isso aqui. Então, Efésios 1:5, ele está dizendo aqui que nós somos adotados através de Jesus Cristo. No grego original, adoção de filhos é huiotésia, que significa natureza e condição dos verdadeiros discípulos de Deus, de Cristo, que ao receber o Espírito de Deus em sua alma, tornaram-se filhos de Deus. Então é só através do Espírito Santo de Deus que eu me torno filho adotivo de Deus, não tem outro jeito. Não tem outra saída. O reino, o que nós temos que entender, os crentes de hoje, não existe jeitinho, não existe atalho para chegar em Deus. Você tem que passar por Jesus, não tem jeito. Ou você aceita, ou você está perdido, ou você está condenado. A Bíblia diz, aquele que crê será salvo. Aquele que não crê será condenado, já está condenado. É a palavra de Deus, essa é a verdade, esse é o Deus bíblico. Não é o Deus do mundo de Bob, no mundo colorido, que tu pode tudo, não tem problema nenhum, está tudo tranquilinho, beleza. Não existe esse Deus. Então, nós precisamos entender isso, antes que seja tarde demais. O fim já está chegando, o tempo está se findando. A palavra de Deus está sendo cerceada na rede social. Tem coisas que não pode falar mais, que o vídeo é cortado, o vídeo é banido. Eles não querem que a verdade chegue até você. E o mesmo Espírito que atuou no tempo da Segunda Guerra Mundial está atuando agora. Ele quer impedir que a palavra de Deus chegue até você. É o mesmo Espírito. O Espírito do Anticristo, ele atua no mundo, mas um dia ele vai tomar uma forma. E esse homem do pecado, esse homem que vai ter o espírito do Anticristo, ele vai se acender, vai aparecer para reinar o mundo, para governar o mundo. E vai ser um governo tirânico, não vai ser um governo gostoso, não. Vai ser um governo tirânico. E ele vai exigir adoração. E se você não adorá-lo, não se dobrar a ele, você vai morrer. E aí eu te pergunto, você está preparado para morrer? Por não adorá-lo?
É uma pergunta. Nem todos estão. Essas pessoas que estão hoje se entregando ao evangelho coaching, ao evangelho da prosperidade, essas pessoas não vão aguentar nada. Elas não vão aguentar nada do que ainda está por vir. A perseguição já começou. É questão de tempo de esses vídeos não existirem mais. Então nós precisamos entender isso. Temos que ser crentes maduros. Parar de acreditar em fábulas, em história da carochinha. João 1, no versículo 12, nós vamos ver algumas das condições para que possamos ser aceitos como filhos adotivos de Deus. Que diz assim, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então aqui no versículo 12 está dizendo o quê? Aqui o apóstolo João, ele está evangelizando e proclamando que vai chegar no Salvador, que a luz do mundo está chegando, que é Jesus Cristo. E aí ele diz, mas a todos quantos o receberam, por que ele está falando isso? Porque quando Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, quem são os seus? Os judeus. Os judeus não aceitaram ele como Jesus, como Salvador. Eles esperavam outro tipo de Jesus. Um Jesus que viria se vingar dos romanos, dos egípcios, porque eles foram escravos desses povos, foram maltratados. Então eles esperavam um Jesus político. E não foi assim. Esse Jesus não veio. E o que veio, que é o Salvador, o verdadeiro, eles não aceitaram. Então, aqui ele fala, mas a todos quantos o receberam, todos quem? Todos que não são judeus. Egípcio, italiano, espanhol, brasileiro, todos. Aqueles que o receberam, aos que creem em seu nome. Então, são duas condições para eu ser aceito como filho adotivo de Deus. Eu tenho que aceitá-lo, recebê-lo como Senhor e Salvador. Que, aliás, aqui a palavra receber, receberam, no grego é lambano, que significa associar comigo mesmo, como companhia, auxiliar, não recuar e não recusar e não rejeitar. Então, essas aqui são duas condições. Primeira, eu preciso receber Jesus como meu Senhor e Salvador, como meu auxiliar. E segunda coisa, eu tenho que crer no nome dele. E aí sim, eu recebendo e crendo nele, Jesus me dá o direito, porque eu não tinha direito antes. Então, se eu não crer e não recebê-lo, eu não tenho direito de ser feito filho de Deus. Essa é a única condição. Não é dar dízimo, não é ir para o monte, não é subir escadaria de Aparecida de joelho, nada disso adianta. Eu preciso crer nele e recebê-lo como um único, suficiente e eterno Salvador da minha vida. Então eu tenho que largar de mão, acreditar em santo, acreditar em nada disso, eu tenho que crer somente em Jesus Cristo. Porque foi ele que morreu na cruz por mim. Não foi São José, São Tomé, São Judas. Não, foi ele que morreu por mim. Então essas aqui são duas condições para que eu possa ser aceito como filho dele. Ter o direito de ser filho de Deus. No 13, os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Eu não sou filho de Deus por descendência natural. Eu não sou filho dele por isso. E também, nem pela vontade da carne. Eu não fui concebido por Maria. E também, nem por vontade de um homem. Então eu, por mim mesmo, não posso dizer, olha, a partir de hoje eu sou filho de Deus. O pastor não pode me melar lá com o óleo da unção que ele passa na minha cabeça e falar, olha, a partir de hoje você é considerado filho de Deus. Ele não pode fazer isso.
O único que pode fazer isso é Jesus, e através da minha crença nele, e através de eu recebê-lo como meu Salvador, é que eu posso ser considerado filho de Deus. Fora isso, não tem atalho, não tem jeitinho brasileiro. Com Deus não tem jeitinho. Então no 13 diz lá, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de um homem, mas nasceram de Deus. Foi por causa da vontade de Deus me adotar. Porque eu criei no Filho dele, porque eu recebi o Filho dele como meu Salvador. E não o rejeitei, eu não recusei o Evangelho. Hoje as pessoas recusam o Evangelho, recusam Jesus. Hoje você falar da palavra de Deus é discurso de ódio. Mas Jesus já tinha avisado, se odiaram a mim, odiarão muito mais a vocês, que pregam o Evangelho. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Isso já está acontecendo. E muitos não estão preparados para isso. Agora em Mateus, no capítulo 12, do versículo 46 ao 50, Jesus, o próprio Jesus, ele vai dizer as outras condições para eu ser aceito como filho adotivo. Falando ele quem? Jesus. Falando ele ainda à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, ele respondeu que lhe trouxe o aviso. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse, eis aqui minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus aqui está pregando para os discípulos dele. Está pregando para as pessoas, para uma grande multidão. E aí vem uma pessoa e falou para ele, Senhor, desculpa incomodar aí, mas é que lá fora está a mãe do Senhor e os seus irmãos querendo falar com o Senhor. Então aqui Jesus, quando ele fala, porém, ele respondendo ao que lhe trouxe o aviso, quem é minha mãe? Quem é meu irmão e minha irmã? Jesus não teve um lapso de memória, ele não teve amnésia. Ele está querendo ensinar uma coisa para este homem e para aqueles que estão ouvindo ele. Aqui Jesus quando fala, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, ele se desfez aqui, ele está quebrando todo o laço natural que ele tem com Maria e com os filhos dela. E ele está abrangendo o mundo, ou todos aqueles que estão ouvindo a palavra. Todos aqueles que creem nele, que aceitaram o Evangelho, que aceitaram a palavra dele. Ele está dizendo qualquer um, seja egípcio, seja grego, seja romano, seja pernambucano, seja brasileiro, italiano, português, qualquer um que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. E qual é a vontade que está fazendo aqui? Ouvindo a palavra dele, ouvindo o que ele tem para dizer e crendo nele, no que ele diz. Esta é a vontade, uma das vontades de Deus, que as pessoas escutem a palavra de Deus, escutem o que Jesus tem para falar. E é o que eu estou fazendo aqui agora. Então esta é uma das vontades de Deus. E é uma das condições para eu ser aceito como filho dele. Então, agora nós vamos ver algumas das vontades de Deus. Então, a primeira vontade de Deus está em João 6,40. João 6,40. O que diz lá? Porque a vontade do meu Pai é que todo homem, quando a Bíblia diz homem, está dizendo ser humano. Todo ser humano que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a vontade de Deus é que todo ser humano que se achegar a Cristo, porque o único jeito de chegar a Deus é se achegando a Cristo, e crer nele,
tenha a vida eterna. E Jesus vai ressuscitar essa pessoa no último dia. Então, isso aqui é uma forma de receber a Jesus. Eu tenho que recebê-lo como o pão da vida. Ele é o pão da vida. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos mantém. Então você tem que ir até o Senhor e pegá-lo. Porque esse pão da vida, ele não dá vida só hoje, ele dá vida eternamente, é o que está dizendo essa palavra. Que ele não te dá vida só hoje. Se você crer nele, se achegar a ele, você vai ter vida eterna. Você que está me ouvindo tem todo o direito de não acreditar. Mas eu tenho o dever de falar isso para você, de passar a verdade. Porque quando nós morrermos, nós não vamos, Deus não vai nos ter como inocentes. Você não vai poder dizer, mas eu nunca ouvi a palavra de Deus, eu nunca fui alertado disso. Não, foi sim. Então essa é a primeira vontade de Deus, uma das primeiras, das 6. Essa é a primeira. Segunda vontade de Deus, Ezequiel 18, 23. Porventura, é Deus falando, porventura eu desejo a morte do ímpio? O próprio Deus responde. O Senhor Deus diz, quando ele se desviar, ele quem? O ímpio, se desviar de sua conduta, ele certamente viverá. Então Deus está falando aqui que ele não se alegra na morte daqueles que não creem nele. A vontade dele é que a pessoa ela se desvie do seu mau caminho, das suas práticas pecaminosas e volte para ele. Se desvie da sua conduta má e aí você vai viver. Porque se você continuar nas suas condutas más, você vai morrer. É isso que Deus está dizendo. Então, ele não se alegra que você morra sem conhecer a Cristo. Ele não se alegra nisso. Mas, infelizmente, muitas pessoas vão para esse caminho. E essa é uma dura realidade. Morrer sem Cristo não tem mais chance de arrependimento, acabou. O arrependimento é em vida. Não tem mais chance para quem morreu sem Cristo. Terceira vontade de Deus, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo para conosco. Em tudo o quê? Em tudo tem que dar graça, em tudo o quê? Nos momentos ruins e nos momentos bons. Não, mas peraí, eu perdi o emprego, eu tenho que dar graças a Deus que eu perdi o emprego? Sim. Sim, é a vontade de Deus que você seja grato. Porque se Ele te fechou uma porta, pode ter certeza que Ele vai abrir outra. Porque a palavra diz que Deus, ninguém abre a porta que Ele fecha, e ninguém fecha a porta que Ele abre. Então tudo dai graças, nos momentos bons, nos momentos ruins. Quando estou doente, quando estou bom. Quando estou com dinheiro, quando estou sem dinheiro. É difícil? É difícil. Eu estou pregando para mim também, porque às vezes é difícil. Mas essa é a vontade de Deus. Então, nós temos que fazer a vontade de Deus, porque Ele é soberano, não tem outra saída. Quarta vontade de Deus, 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus. Que vontade? A vossa santificação e que vos abstenhais da prostituição. Esta carta Paulo está escrevendo para os tessalonicenses que moram em Tessalônica. Que provavelmente alguém lá devia estar se prostituindo, se desviou do caminho. Então Paulo escreveu esta carta, exortando a santidade. Então a vontade de Deus, isso serve para nós também. Que a vontade de Deus é que nós nos abstenhamos da prostituição. Que prostituição? Tem várias coisas. Prostituição não é só sair com prostituta. Que a nossa
que nos santifiquemos. Então a vontade de Deus é que sejamos santos. O que é ser se santificar? É se separar do mundo, se separar para Deus e abandonar as práticas do mundo. É isso que é santificação. Transar antes do casamento, prostituição, fornicação. Então a vontade de Deus é que nos abstenhamos disso e que nos santifiquemos, que nos separemos para Ele e larguemos essa vida. Quinta vontade de Deus, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Porque é da vontade de Deus que pela prática do bem silencieis a ignorância dos insensatos. O que é a prática do bem? A vontade de Deus é que nós tenhamos um comportamento diferente do mundo, para que as pessoas não nos julguem e falem, tá vendo? Isso aí é crente, quer bater nos outros, dá fechada no trânsito, fala palavrão. É isso que Deus está falando aqui. Que através da prática do bem, nós possamos silenciar a ignorância dos insensatos. É isso que Deus está dizendo. Sexta vontade de Deus, Levítico 18, 22. Essa tem crescido muito nos últimos anos. Mas já é bíblico, é para afrontar Deus isso. Levíticos 18, 22. Não te deites com varão. O que é varão? Homem. Como se deita com uma mulher. É coisa abominável. O que está dizendo aqui? Homem, não se deite com outro homem como se estivesse deitando com uma mulher. Está falando de homossexualidade. Porque isso é abominável a Deus. Deus abomina essa prática. Então, aqui está falando de quê? De relações sexuais ilícitas. E as pessoas não gostam de ouvir isso, mas essa é a verdade. É pecado. Deus abomina. E não é considerado filho de Deus quem tem essas práticas. É uma triste realidade, mas ela tem que ser dita. Essas verdades, elas não agradam aos ouvidos de todos. Eu sei disso. Mas eu não fui chamado para massagear o seu ego, para dizer coisinhas bonitas aqui para agradar você. Por isso que existem muitas igrejas aí abarrotadas de gente, porque lá estão pregando coisas que massageiam o nosso ego. Eles falam lá coisas que você quer ouvir e não que você precisa ouvir. Por isso essas igrejas estão cheias. Esses pastores coaching têm ganhado uma notoriedade espantosa. Porque massageia o ego, que fala coisas agradáveis que as pessoas querem ouvir. Então essas coisas eu sei que não agradam ao ouvido de todos, infelizmente. É uma triste realidade para quem morre sem Cristo. Mas elas devem ser ditas, porque as pessoas são enganadas por falsas religiões, onde pregam um Deus paz e amor, que aceita tudo e não se ira com nada. Então, existem igrejas aí que são igrejas especializadas só para homens, e pregam um evangelho que não existe lá. Se a própria palavra diz que Deus abomina, então é mentira, uma igreja mentirosa, que prega um evangelho que não existe lá. Então, em vez da pessoa se converter, voltar atrás dos seus maus caminhos, ela faz alguma coisa que possa ser confortável para o pecado dela. E ela acaba acreditando nas próprias mentiras dela. Então Deus abomina esse tipo de comportamento. Então, agora eu vou dar um exemplo, vou pegar essas três personalidades aí da thumbnail, e vou dar alguns exemplos do que eles não fizeram à vontade de Deus. Infelizmente, eles não são considerados filhos de Deus e morreram sem se arrepender dos pecados.
É triste, mas eu tenho que dizer. O primeiro, que eu vou dar o exemplo aqui, é o Mará. Eu vou mascarar o nome aqui, que é para não dar problema na plataforma. É o Mará, já sabem de quem que eu estou falando. Além de ele viver uma vida louca, regrada a drogas, bebida, mulherada, entre outras coisas, ele teve a capacidade, a arrogância de fundar a sua própria igreja. Não é filme, não é brincadeira, é verdade. Ele fundou a sua própria igreja. A igreja dele chama Igreja Maradoniana. É essa aí que vocês estão vendo a foto aí. Onde ele era adorado como um Deus, era idolatrado como um Deus, e ele foi apenas um bom jogador de futebol, mais nada. Então a arrogância e a prepotência dele chega a tal ponto que ele pode ser comparado com Satanás. A arrogância e a prepotência dele podem ser comparados com uma arrogância e prepotência de Satanás. Por quê? Porque Satanás quis ser adorado como Deus. Ele quis ser idolatrado como Deus. Então, foi o que ele fez aqui. E a arrogância chega tanto que ele fez os 10 mandamentos da igreja maradoniana. E isso, ele está claramente zombando dos 10 mandamentos de Deus. Está zombando da palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui muito triste. Deus não será condescendente com ele, com nenhum dos três e com ninguém que são seguidores dos três, que aprovam seus comportamentos. Infelizmente eu tenho que falar isso. Deus não será condescendente com eles no dia do julgamento. Então, para os seguidores dele, do Mará, ainda existe esperança, porque eles estão vivos. Então eles podem se arrepender. Mas para ele que já morreu e não se arrependeu, acabou, não tem mais chance. Infelizmente tem que falar isso, acabou. Então, vamos lá, o primeiro mandamento das heresias dele. A zombaria é tanta que ele adaptou, assim, em termos futebolísticos, nos 10 mandamentos. É basicamente isso que ele fez. Primeiro mandamento da igreja maradoniana. A bola não está manchada, como disse Deus em sua homenagem. Não sei o que significa isso. Provavelmente foi em algum momento que ele estava alucinado e ele viu, achou que Deus fez uma homenagem para ele. Sem comentários, né? Segundo mandamento da igreja maradoniana. Amar ao futebol sobre todas as coisas. Deuteronômio 6,5 diz assim: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então aqui, disse que tem que adorar, tem que amar o futebol sobre todas as coisas. E quando Deuteronômio 6,5 diz que amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Então ele adaptou aqui a um mandamento, a um versículo da Bíblia, zombando da palavra de Deus. Terceiro mandamento: declarar teu amor incondicional por Diego e pelo futebol. Então você não tem que declarar amor incondicional por Deus, por Jesus que morreu por você na cruz. Você tem que declarar amor incondicional pelo Maradona, pelo futebol, que é mortal, que é pecador como eu e você. Quarto mandamento: defender a camisa argentina, respeitando as pessoas. Eu prefiro, muito obrigado, eu prefiro defender o Evangelho. E respeitar as pessoas? Sempre. Isso não deve ser mandamento, isso é básico da boa educação. Respeitar as pessoas. Quinto mandamento: difundir os milagres de Diego em todo o universo. Então, a palavra de Deus diz que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura.
E por você pregando o Evangelho, você difunde também os milagres de Jesus. Então, Maradona deve ter... Não foi Jesus que curou cego, curou paralítico, ressuscitou morto. Não, foi o Maradona. Então, chega ao cúmulo do absurdo isso daqui. 8º mandamento. Eu vou pular alguns porque não dá. Pregar os princípios da igreja maradoniana. Então, eu não devo pregar os princípios de Cristo, porque nós temos que nos basear nos princípios e no comportamento de Jesus. Não é do Maradona, não é da Lady Gaga, do Justin Bieber, não. É de Jesus, é de Cristo. 9, os filhos homens devem ter como segundo nome Diego. Isso não está nos mandamentos de Deus, nem na palavra de Deus. Mas não deixa de ser absurdo. Então, se você é argentino e é idólatra da igreja do Mará, você adora ele como um Deus, então você vai pôr o nome do teu filho, se o seu filho chamar Pedro, o segundo nome tem que ser Diego. Pedro Diego. Se é José, José Diego. E assim por diante. Então chega a esse absurdo aqui. Apocalipse 22:18 dá um aviso muito, muito, muito claro para quem perverte a palavra de Deus. Diz assim, Apocalipse 22:18. Declaro a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará as pragas escritas nesse livro. Se alguém, 19, se alguém tirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Então, qualquer pessoa, seja ele, seja os pastores, muitos pastores fazem isso, que tirar uma vírgula, um tio, que modificar a qualquer palavra que esteja neste livro, o seu nome vai ser... Você vai ser tirado, da sua parte da árvore da vida vai ser tirada. E vai ser acrescentada a você as pragas que estão neste livro. Então é muito sério. Então ele não se arrependeu, não fez as vontades de Deus, por isso não é considerado um filho adotivo e muito menos vai morar na eternidade com Deus. É triste, mas eu tenho que dizer isso. Não vai. Por quê? Porque perverteu a palavra de Deus. Porque não se moldou ao caráter de Cristo. Não se adaptou ao modo de vida que Deus estabeleceu. Segundo, é o Adolfinho. Todo mundo já sabe de que eu estou falando. Está o nome aí embaixo. Adolfinho. Ele exterminou cerca de 6 milhões de... Não ele sozinho, mas ele teve grande parte nisso. E com certeza também não se arrependeu dos seus pecados. Morreu sem se converter, sem se arrepender. Não é considerado filho de Deus. E não vai morar na cidade celeste de Deus, não vai herdar o reino. Não tem mais chance para ele. Morreu sem se arrepender, acabou. O terceiro, PG. Está escrito o nome dele aí, vocês sabem do que eu estou falando. Viveu a vida na prática e morreu neste pecado sem se arrepender. Também não fez as vontades de Deus, como está escrito em Levítico 18:22. Não se deitará com varão como se fosse mulher. Infelizmente, eu tenho que falar, morreu sem Jesus, não tem chance mais de arrependimento. Essa vida, esta prática não agrada a Deus. E nós estamos aqui hoje, eu estou aqui hoje pregando, daqui a pouco eu posso cair duro. Nós não sabemos quando vamos morrer. Nós não temos tempo para se arrepender.
o dia de se arrepender é hoje, é agora. É no momento agora que você está ouvindo esta palavra. Mesmo que não agrade aos seus ouvidos. A Bíblia não é para agradar o nosso ouvido, não é para massagear nosso ego. É para confrontar os nossos pecados, para nos confrontar, para ver o quão miseráveis nós somos sem Jesus, o quão pecadores nós somos sem Jesus, o quão perdidos estamos sem a misericórdia de Deus. É para isso que serve o Evangelho. Ele não é um manual de instrução para você ficar milionário. Então, as pessoas não querem esse Deus da Bíblia. Elas não suportam esse Deus da Bíblia. Elas querem um outro tipo de Deus. Elas querem um Deus inclusivo, um Deus que tolera tudo, que fala, filho, olha, você está pecando, você rouba, você não quer largar essa vida? Deus, não dá, olha, eu preciso trabalhar, então eu não arrumo emprego, eu preciso roubar, eu preciso traficar, eu preciso comer. E aí a pessoa quer que Deus vire para ele e falar, tá bom, vai meu filho, vem aqui, tudo bem, não tem problema. Não é, esse Deus não existe. Jeremias, se você pegar Jeremias do começo ao fim, você vai ver um Deus lá, um Deus que é irado. E ele castiga aqueles que não fazem aquilo, a vontade dele, que não andam nos seus preceitos. Ele castigou o próprio povo dele. Ele não poupou o próprio filho dele. Porque você acha que ele vai poupar você? Então as pessoas querem um Deus, esse Deus, um Deus inclusivo, um Deus que tolera tudo, não fala nada. Então elas inventaram esse Deus não bíblico para que elas possam se sentir confortáveis nos seus pecados. Essa é a verdade. Vamos ver se Deus é um Deus tolerante mesmo? Ele é um Deus inclusivo, que para ele está tudo certo? Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Lavar as vestes aqui é mudar de vida. Para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então essa é a chave para entrar na cidade santa de Deus. Me lavar no sangue, lavar as minhas vestes no sangue do Cordeiro. É mudar de vida através de Jesus Cristo. Aceitando Ele, recebendo Ele como meu Salvador. Ficarão de fora os cães. O que significa isso? São pessoas de mente impura. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Isso aqui não me parece um Deus tolerante. Não me parece um Deus inclusivo, que vai incluir essas pessoas no seu reino. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é esse aqui. Ou é assim, ou está fora. Não tem jeitinho, não tem atalho. Ou é assim ou está fora. Esse é o Deus da Bíblia. Muitos pastores gostam de pregar assim, nós não podemos julgar, porque às vezes a pessoa está em coma, ela pode ter tido um encontro com Jesus e ter se arrependido. Balela! Não existe uma única passagem na Bíblia que diz que alguém ficou em coma e teve um encontro com Jesus e se arrependeu dos seus pecados. E aí eles citam os ladrões da cruz. Aliás, o ladrão da cruz. Porque teve um que se arrependeu, que olhou para Jesus e falou para o outro companheiro dele que estava zombando, falando para Jesus, por que você não salva você mesmo? E tal, tirando um barato da cara de Jesus. E o outro falou, ele não merece estar aqui. Ele não fez nada de errado. Nós merecemos. Nós cometemos crime, nós merecemos estar aqui sendo punidos. E aí ele vira para Jesus e fala, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. O que ele fez ali?
ele reconheceu Jesus como salvador da vida dele, o único que podia salvar ele. E ele foi salvo. E ele não estava em coma, ele estava muito lúcido, estava vivo. Então não tem esse papo de não pode julgar porque a pessoa está em coma, ela pode ter aceitado Jesus. Meu irmão, acabou, morreu, acabou, não tem jeito. Não tem encontro no além. O se arrepender é em vida. Não tem essa de se arrepender quando está em coma, quando está quase morrendo. Algumas pessoas, quando estão na beira da morte, conseguem se arrepender, mas estão vivas ainda. Então alguns pastores pregam isso, que é por quê? Porque eles não querem perder a receita, o dízimo. Eles não querem perder esses membros que dizimam na igreja. Porque eles querem encher o bolso deles, continuar enriquecendo às custas de mentira. Às custas de pessoas que gostam de ouvir mentira. E os pastores não são os únicos culpados. Porque se você frequenta essa igreja, sabe que está pregando mentira lá, e continua indo, você é culpado. Então, não existe isso. Ou você se arrepende em vida, ou acabou para você. Essa é a verdade. Doa quem doer. Ela dói, machuca, infelizmente, mas o evangelho é isso. O evangelho é UFC, é gancho no queixo, é nocaute. Não tem, aqui não tem fofura, não tem flores, não tem Jesus fofinho, Deus fofinho, não existe isso. Então, as pessoas, esses pastores, eles pregam um Deus Papai Noel, um Deus, um Jesus que ele está ali para te servir. Então você está ali, ele é seu, Jesus e Deus é seu criado, é seu empregado. Está ali para te servir, tudo que você quiser. Ele vem lá e, meu Senhor. Então não é ele que é o Senhor, é você que é o Senhor dele. E é tudo mentira, tudo balela. Deus, Jesus, não é seu garçom. Vai aparecer o card aqui dessa pregação que eu fiz. Jesus não é seu garçom. E Deus não é Papai Noel, que está sempre disposto a presentear as pessoas. Então é isso. Romanos 8, é o último, estou terminando. Romanos 8, versículo 5, do 5 ao 8 e do 13 ao 14, diz assim: porque os que vivem segundo a carne inclinam-se para os desejos da carne, mas os que vivem de acordo com o Espírito inclinam-se para os desejos do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque os que vivem segundo a carne inclinam-se para os desejos da carne. Existe uma guerra dentro daqueles que aceitaram Jesus. O Espírito Santo milita contra a nossa carne. A minha carne quer o pecado, minha carne quer fazer coisa errada. E o Espírito de Deus que habita em mim, ele me puxa para fazer as coisas corretas. É aquela história do lobo bom e do lobo mau. Aquele que você alimenta mais é o que vai prevalecer em você. Então, aqueles que vivem de acordo com o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito, coisas boas, as vontades de Deus. Porque a inclinação da carne é morte. Tudo que você faz com vontade da sua carne vai te levar para a morte, mais cedo ou mais tarde. Mas a do Espírito é vida e paz. Quando eu me inclino para as coisas de Deus, as coisas espirituais, elas me levam para uma vida de paz. 7. Por isso a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Se você não agrada a Deus, você não pode ser adotado por Ele. Se você não é adotado por Ele, você é adotado pelo diabo. Ponto final. É isso. Versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis.
Se você viver de acordo com os desejos da sua carne, você vai morrer, é certeza. A Bíblia me garante isso. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, ou seja, se através do Espírito eu deixar as vontades da minha carne, eu viverei. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, escute isso aqui, vou ler de novo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, aquilo que eu falei, são duas filiações. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não tem outra filiação. Então, meus irmãos, todas as pessoas que vivem de acordo com os desejos da carne, além de não serem consideradas filhos e filhas de Deus, não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6,9. Agora é para acabar. Não sai daí não. 1 Coríntios 6,9. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Ele continua. Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras. Olha, todos esses personagens, essas pessoas que eu citei aqui, elas se encaixam perfeitamente nesse versículo. Nem os devassos, PG, tinha comportamento de devassidão. Nem os idólatras, pessoas que idolatravam o Mará. E ele também gostava de ser idolatrado. Nem os adúlteros, o Mará era. Porque quando você separa da sua primeira mulher e casa com outra, você está adulterando. Nem os efeminados, PG de novo. Nem os sodomitas, nem os ladrões. O Adolfinho roubou tudo que era dos judeus. Roubou inclusive a vida deles. Nem os avarentos, aqueles que são mão de vaca, não gastam dinheiro com nada. Nem os bêbados, nem os mentirosos. Adolfinho era mentiroso. Prometeu uma Alemanha para os alemães que nunca existiu. Nem os roubadores, Adolfinho de novo, vão herdar o reino de Deus. Então, meus irmãos, aqui eu termino esta mensagem. E termino respondendo a pergunta lá do começo. Somos todos filhos de Deus? Não, não somos todos filhos de Deus. Somente aqueles que receberam Jesus como o único Senhor e Salvador e que fazem a vontade do Pai. Só esses são considerados filhos adotivos de Deus. Fora isso, são filhos do diabo. A Bíblia diz isso, eu não vou ler o versículo, está lá em João 8,44. Os filhos do diabo. O que os filhos do diabo fazem? Então, eu encerro minha mensagem com isso. Que Deus possa cravar essa palavra no seu coração, na sua mente. Você possa meditar nesta palavra e acordar para a verdade. E sair da matrix da mentira. Para que você possa ser salvo por Jesus. Não existe outro caminho para ser salvo, é só por Ele. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.